Sabe aquele assunto que parece coisa de criança, mas que de repente pode virar um caso de justiça? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num tema desses, piolho. E não vamos falar só da coceira. Vamos entender como uma infestação que não é tratada pode, segundo a lei brasileira, acabar parando no conselho tutelar. Parece estranho, né? Mas vamos ver como isso funciona. Então vamos direto ao ponto. A pergunta é essa: uma escola pode mesmo acionar o conselho tutelar só por causa de piolhos? A resposta curta é sim, no Brasil pode. Só que essa resposta simples esconde uma lógica bem mais complexa que vai muito além da infestação em si. Porque o que a gente precisa entender é que o X da questão não é o bichinho em si, o piolho. Para a lei, os piolhos são só o sintoma visível de um problema que pode ser bem mais grave, uma possível negligência que acaba violando os direitos mais básicos de uma criança. É que, para o direito, a coisa muda de figura. O que a gente vê como um problema de saúde, a pediculose, a lei pode enxergar como uma violação de direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele é muito claro. A falta de cuidado contínua com a higiene e a saúde pode, sim, atrapalhar o desenvolvimento pleno e saudável da criança. E a base de tudo isso está num conceito fundamental, que é o princípio da proteção integral. Esse princípio, que está lá no ECA, diz basicamente o seguinte: crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Eles têm direito à proteção total do Estado, da sociedade e, claro, da família. Ou seja, a saúde e o bem-estar deles não são algo negociável. E a lei vai além, ela detalha que direitos são esses. O ECA garante proteção à vida, à saúde, um desenvolvimento que seja sadio e harmonioso, uma existência digna e a integridade física e psicológica. Do ponto de vista da lei, uma infestação de piolhos que se arrasta sem tratamento pode estar ferindo diretamente esses pontos. Mas calma lá, a escola não pode simplesmente pegar o telefone e ligar para o conselho tutelar na primeira vez que vê o problema. Existe todo um protocolo, um passo a passo bem rigoroso que precisa ser seguido. A denúncia não é o começo de tudo, na verdade ela é o fim da linha. A lei exige que a escola prove que tentou de tudo para ajudar a família primeiro. A denúncia não é a primeira atitude, é a última cartada mesmo. Ela só acontece quando todas as outras tentativas de resolver a situação falharam e, muito importante, quando tudo foi devidamente registrado no papel. E esse protocolo tem uma escadinha. Primeiro, a escola orienta, tenta resolver na conversa. Se não der resultado, o segundo passo é chamar a família para uma reunião formal. E o terceiro, que é o mais decisivo, é a assinatura de um termo de compromisso. Esse documento é a prova legal de que a família foi avisada e prometeu tomar uma atitude. E esse papel assinado não é só burocracia, não. Sem essa documentação, a denúncia da escola perde muita força na justiça. Essa formalidade toda serve para provar que a instituição fez o papel dela, que foi o de apoiar, antes de ter que escalar o problema. Agora a gente chega no ponto super delicado, mas que a lei faz questão de separar. Qual a diferença entre uma família que não quer cuidar e uma família que não pode cuidar? E essa diferença é crucial. De um lado, tem a negligência. A família tem condições, recebeu a orientação, mas por algum motivo escolhe não agir. Do outro, a vulnerabilidade. A família não tem dinheiro para o remédio ou não tem acesso fácil a um posto de saúde. A resposta da lei para cada uma dessas situações é completamente diferente. E olha só que importante, a lei brasileira é muito clara nisso. O próprio ECA diz que a falta de recursos materiais, ou seja, a pobreza, nunca pode ser, por si só, um motivo para tirar uma criança de sua família. Se o problema é vulnerabilidade, o caminho certo é chamar a rede de assistência social para ajudar, e não punir os pais. Beleza. Então, digamos que a escola seguiu todo o protocolo e ficou caracterizado que o caso é de negligência mesmo. O que acontece quando essa denúncia chega ao conselho tutelar? É fundamental a gente entender o papel desse órgão. Muita gente acha que o conselho tutelar é tipo uma polícia de família, mas não é bem assim. A função dele é administrativa, não judicial. O foco é aplicar medidas que protejam a criança e que ajudem a corrigir a conduta dos pais. O objetivo final é sempre restaurar os direitos que foram violados. E o ECA dá ao conselho algumas ferramentas para isso. Por exemplo, ele pode determinar que a criança receba o tratamento médico obrigatório, pode dar uma advertência oficial aos pais ou até encaminhar a família para programas de apoio. Como dá para ver, são medidas focadas em resolver o problema, não só em punir. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Porque esse caso específico do piolho, na verdade, revela uma filosofia muito maior sobre como o Brasil enxerga a proteção das crianças. A escola não age por conta própria.
Ela é, por lei, uma notificadora obrigatória dentro do que se chama de Sistema de Garantia de Direitos. Isso quer dizer que ela tem o dever legal de comunicar qualquer suspeita de violação de direitos. Se a escola se omitir, ela mesma está falhando em seu papel. A proteção de uma criança, então, não é tarefa de uma pessoa só ou de uma instituição só. É um trabalho em rede. A família e a escola são talvez os pilares principais, mas os serviços de saúde e a assistência social também são peças fundamentais nessa teia de proteção. E a gente termina com essa reflexão. Entender que uma infestação de piolhos pode levar a uma ação do Conselho Tutelar força a gente a repensar o papel de cada instituição. O que significa, na prática, uma escola ser um elo fundamental na rede de segurança de uma criança. A lei brasileira tem uma resposta bem clara para isso e ela mostra que a responsabilidade pelo bem-estar infantil, no fim das contas, é de todo mundo.